O dólar que não para de subir, bolsa brasileira andando de lado, muitos comentando de um tal de IPCA mais 6% que você deveria considerar na sua carteira. Muita informação no cenário brasileiro que está um pouco estressado. Esse é o fechamento mensal da Shark Investimentos, um pouco da visão de como a Shark está avaliando o cenário econômico e como estamos considerando esse cenário nas estratégias dos clientes da Shark. Eu sou Luiz Vilela, consultor de investimentos aqui na Shark. Estou com meu sócio Ricardo Monteiro, que também é consultor aqui na Shark. Vamos lá, Ricardo, direto para o cenário macroeconômico? Sim, primeiramente boa noite a todos. A gente idealizou esse vídeo com a ideia de trazer para vocês o que a gente está pensando aqui em termos econômicos para fazer essas avaliações, né? E acabou que nesse último mês aí muita coisa aconteceu, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês. Acredito que o principal assunto seja aqui a curva de juros brasileira. Aqui a gente tem a ideia que o mercado tem de onde vai estar a curva de juros no Brasil. A gente selecionou aqui três datas para vocês, né? Um ano atrás ela estava desenhada mais ou menos onde está hoje, né? Com juros aí em 10,4%, que é onde a taxa Selic está, né? O pessoal foi ficando otimista no ano passado, de tal forma que no início do ano o pessoal já estava precificando uma queda aí da Selic para a faixa dos 9,75, né? Então, a gente pegando aqui em janeiro desse ano, a curva de juros aí para os títulos públicos estava beirando aí o 9,76 e para os próximos anos o pessoal já precificava uma subida, né? E o que aconteceu aí nos últimos 2 meses, né? Principalmente aí no último mês, que a curva já está precificada aí na faixa dos 11,51. Se até o mês passado a gente estava achando que a Selic iria cair, né, o pessoal já está precificando que nas próximas reuniões do Copom pode ser que haja até um aumento aí da taxa de juros básica, né? Então, é isso, né? Taxa de juros para cima, né? E aí isso reflete um pouco também o que a gente conversou, né, e que a gente tem observado no noticiário econômico, né, falando muito da questão dos juros, né, Ricardo, os juros americanos, os juros europeus, os juros europeus que não cederam, né, em relação ao esperado, né? A gente teve um arrefecimento da inflação nos países envolvidos, né, então tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas não o suficiente para dentro da meta, né? E tem esse fator também que não adianta, né, o Brasil querer baixar as taxas de juros se as maiores economias do mundo não fizeram ainda, né? É, E aí a gente pode falar um pouquinho, né, dessa influência, né, no Brasil. isso. Só ilustrando, né, Luiz? A gente vinha aqui, o gráfico que eu estou mostrando aqui é o da inflação nos Estados Unidos e na Europa, né? A gente vinha aqui de um topo da inflação lá na Europa de 10,62 e nos Estados Unidos de 8,26 ali no final da pandemia, né? E essa inflação ela veio caindo até chegar aí na faixa dos 3%, né? Ela veio caindo justamente porque o Banco Central aqui, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, vieram subindo esses juros, né? E aí no início desse ano, né, no final de 2023, início de 2024, o pessoal já estava precificando que a inflação ia atingir o centro da meta, que é 2%, tanto nos Estados Unidos quanto na Dois. Europa, né? Só que essa última parte aí da inflação, ela tem o que o pessoal chama de pegajosa, né? Ela não tem convergido aí para o centro da meta. Tem ficado aí insistentemente aí desde o início do ano, na faixa aí dos 3,5, 3,5 nos Estados Unidos e 3, 2,5 na Europa, né? Tanto o Banco Central Europeu quanto o Banco Central Americano, eles têm insistido numa taxa de juros mais alta por mais tempo para ver se a inflação converge aí para a meta. Acho que a gente pode já comentar da questão dos pesos do governo ali, né, aumentando ali a parte de passivos, né, da economia brasileira, né, levando aí o país a se endividar um pouco mais, né, quando você se endivida um pouco mais, você acaba elevando essa taxa de juros interna aqui do país. Então você pode contratar isso, né, foi a bandeira aí do governo atual, né, de bancar isso com crescimento, né, com PIB, né, e aí a gente está vendo justamente o contrário. Você quer que eu já comente aqui? Já entre na questão da balança? Só antes de entrar na questão da balança, né?
ainda nessa parte das despesas do governo, né, parte dela também vem dessa questão dos juros, né? Como os juros estão mais altos e devem ficar mais altos por mais tempo, isso representa aí um custo da dívida bem grande. E como o governo não tem conseguido gerar um superávit, que é você fazer uma economia para pagar os juros dessa dívida, né? A dívida tem aumentado bastante num curto período de tempo e faz aí com que os investidores se perguntem se a dívida brasileira é sustentável no longo prazo. Você entrando aí na parte da análise do PIB, quer falar um pouquinho da Isso, balança comercial? vamos falar, porque essa deterioração do cenário, né, ela passa um pouco sobre a questão da balança comercial, né, aproveitando a sua tela aí, a maior parte da exportação são commodities, né, então passa aí por minério de ferro, passa aí sobre a parte de agro, né, a parte agro tanto ali, boi, porco, galinha, quanto a parte de soja, milho. Então você tem ali, principalmente da parte do agro ali, né, o mais relevante do agro, que é a soja, indo para baixo, né, então fazendo essa pressão para baixo, milho fazendo pressão para baixo, né, o minério de ferro ali na esquerda, né, o verde ali à esquerda, né, estava Isso. em relação ao início do ano também em queda. Então você tem essa questão de commodities para baixo, você tem, dados os motivos que a gente já explicou, o dólar para cima, então você tem essa pressão na balança pesando contra, né. Então você tem mais dólar saindo do país, né, porque a nível de importação, fazendo uma análise mais superficial, ela está constante, né, então a gente continua importando a mesma coisa, né, e o que a gente exporta, por mais que a gente tem números aí de que as exportações elas continuam, num ritmo saudável, valem menos, né, então não é o efeito que a gente gostaria para o Brasil, né, então isso tende a gerar um efeito inflacionário no curto prazo, por quê? Porque a gente vai continuar importando materiais acabados, e esses materiais acabados são em dólar, então é o que a gente espera aí, né, no curto prazo que esse efeito da balança comercial sobre um pouco para inflação, e aí retoma o que a gente falou no começo, né? Se você tem uma pressão inflacionária para cima, você tem pressão no juro para cima, certo, Ricardo? Isso. Um comentário adicional que eu gostaria de fazer é que o governo ele está vendo essa situação aí das contas públicas, né? Em princípio deveria começar a agir para fazer alguma coisa para controlar aí a subida do dólar, seja aumentar as receitas, seja buscar fazer um superávit. No entanto, a gente não vê uma capacidade atual do governo passar reformas que sejam necessárias, né? Então, muito provavelmente vai ter aí algumas medidas paliativas, né? Mas nada que resolva essa situação aí, pelo menos no curto prazo. Perfeito, né? Lembrando aí que o Congresso ele é de maioria de oposição, então na questão política é um cenário bem delicado, né? Mas seguindo adiante, a gente falar um pouco das estratégias da Shark, as carteiras da casa. Então, como esse cenário está nos levando aqui a ter um viés mais de compra, de venda, de manter as estratégias, de fazer as alterações. Então, eu já queria de imediato ir para Shark Poupança Turbinada, que é o nosso bastião sólido ali, superando o CDI. Né, obviamente não dá para superar o CDI com tanta folga, porque ela é uma estratégia conservadora. Então, o nosso desafio segue superando o CDI, de forma que o cliente tenha aí um acesso mais rápido ao dinheiro para suas estratégias de curto prazo. Só reforçando que ela rendeu 0,82% no mês, né? Contra 0,79% do CDI, né? E aí, nos últimos 12 meses ela está rendendo aí 105%. A meta, dentro da meta aí que a gente estipulou para ela, tá? E com os juros mais altos por mais tempo, né? Nossa reserva de emergência ela vai continuar rendendo aí um bom valor por mais tempo. Pode comentar da Essencial, já que você está falando da Selic alta, né? A Essencial ela tem 40% de Selic, né? Trazendo aqui, né? No mês de junho foi um mês mais desafiador para a Shark Essencial. A gente teve aí um rendimento de 0,18%, que por um lado está dentro do previsto, né? A Essencial, ela, quando você tem um cenário mais desafiador, que nem a gente está tendo aí nos últimos 2, 3 meses, ela tende a ter uma oscilação, mas é uma oscilação ainda dentro do cenário positivo, né? Então, esse ponto 18 aí ainda não foi um mês negativo que nem a gente teve lá no meio da pandemia, né? Isso se deve principalmente aí aos 40% que estão atrelados à Selic, né? Que devem continuar tendo um bom rendimento aí, com a Selic mais alta. Por outro lado, os outros 60%, né?
parte da estratégia é em debêntures incentivadas, que sofreram um pouquinho aí, não renderam tanto quanto podia, porque com a subida dos juros, o prêmio das debêntures incentivadas ele ficou comprimido por um lado no curto prazo, aí nos últimos 2, 3 meses não teve um rendimento tão interessante. A gente acredita aí que para os próximos 6 meses, né, um ano, esse prêmio deve voltar a gerar um rendimento maior para a carteira. E a outra estratégia, que é a estratégia de juros, um dos fundos que a gente indica que fazem parte aí da carteira, ele também foi pego um pouquinho no contrapé, tinha um pouco mais de juros longos em relação a juros curtos. O gestor ele já está fazendo aí as alterações que são necessárias e a gente deve também começar a ver esse fundo performando melhor aí a partir desse segundo semestre, tá? Indo para nossa carteira anti-impostos, né, a Shark Imposto Zero, ela também tem a exposição que você comentou, né, Ricardo, das debêntures incentivadas, né, que como ela é uma carteira com percentual menor em CDI, porque ela é uma estratégia para objetivos de horizonte de longo prazo, então ela tem mais risco na carteira, obviamente essas oscilações, tanto para cima quanto para baixo, elas são mais abruptas do que as outras carteiras, né. Isso. Então, assim como o Ricardo está mostrando ali, né, o desempenho ali de 0,75 no mês, né, seguido ali de 2 meses com a cota quase empatando ali com o CDI, é justamente devido a essa questão de ser uma carteira que já faz um mix ali, né, tanto de juro, um pouquinho de long e short, tem um pouquinho de ações ali também. Então, é uma carteira que ela é um pouco mais avessa também, é um cenário desafiador que a gente está colocando, né. Entretanto, é uma bandeira que a gente sempre prega aqui do risco-retorno, né, essas carteiras, por mais que ela tenha um pouco mais de risco, obviamente o retorno esperado é maior. Então, em cenários como esse que a gente está vivendo agora, é perfeitamente normal, dentro do esperado, essa volatilidade um pouco maior, mas como é uma carteira com horizonte também maior, então segue dentro dos parâmetros que a gente estabeleceu. Então, indo agora para a renda para sempre, quem gosta aí de um dividendo mensal caindo na conta, tem algumas adaptações que nós precisamos fazer, né, devido ao cenário desafiador que não era o cenário base ali no começo do ano, né, a gente preferiu aumentar um pouquinho mais a exposição à CDI em relação à questão inflacionária, não porque é um produto pior ou melhor, mas como é uma carteira que todos os ativos funcionam em sintonia, né, então fizemos essa adaptação para manter os dividendos estáveis, né, e a perspectiva de retorno, o retorno composto, tá? É sempre importante lembrar, tá? Você tem que ter o retorno da cota mais o retorno do dividendo, né? Não olhe só para o dividendo. Mas a estabilidade do dividendo é um excelente sinal de que é um fundo saudável. Então, fizemos essas adaptações, né, visando principalmente não sofrer com a queda do valor de cotas, né, de determinados fundos. Então, a gente fez esse pequeno ajuste, mas seguimos ali, como o Ricardo comentou, né, batendo aí o IFIX. Como o Ricardo está mostrando ali o gráfico, né, 78% ali de rentabilidade acumulada desde o começo da estratégia, exatamente. Então, desde 2020 ali, né, Ricardo, passando o mouse ali perto de 2020, a gente não voltou mais a ficar atrás do IFIX. Então, ali desempenho de junho, 0,32 na cota, né? O último dividendo, tem como descer um pouquinho o relatório ali, né? O dividendo ali próximo de 0,88 isento de imposto, né? Então, o retorno composto aí para lá de 1%, seguindo aí também. Isso, e só salientando, né, que aqui dentro da carteira, acho que um acerto que a gente fez foi sugerir o SPY11, né, que foi um dos principais fatores que contribuiu para um desempenho positivo da carteira no mês. A variação do dólar, a qual ele está sujeito, né, contribuiu com 7% de valorização esse mês. Cidadão do mundo, Ricardo? Então, cidadão do mundo retorno extremamente positivo em reais, tá? Devido à desvalorização aí do real, né? Então, a carteira tem exposição aos Estados Unidos, tem exposição à Suíça, o real desvalorizou em relação a essas duas moedas, né? Tem como apontar o retorno, Ricardo, dessas carteiras? Sim, carteira Shark Cidadão do Mundo, em reais, acumulado aí desde 2019, 174%, né? Em dólar, 90,63%. Reforçando que aqui a gente põe a rentabilidade em dólar dela, né, na tabelinha. Por isso que agora em junho ficou com menos 0,17,
mas em real a carteira rendeu mais de 6%, tá? E aí isso é importante, né, aquela questão dos objetivos, né, em dólar, precisam de uma alocação em dólar. Então essa carteira está aí para isso, mas a carteira Shark Ações, ela tem exposição no Brasil. E aí, Ricardo, a gente não vai fazer nenhuma alteração, certo? Certo, a gente fez aí a análise das 15 ações que fazem a parte da carteira, né? A gente já previa aí um cenário mais desafiador para as ações brasileiras, e a nossa estratégia ela já é bastante conservadora. Então, as ações que compõem hoje a carteira, elas ou são ações de exportadoras, né? Então, a empresa ganha em dólar e gasta em real aqui no Brasil, né? Ou são setores bastante resilientes e com receita bastante estável, como por exemplo saneamento e energia aqui no Brasil. Então, são empresas que têm aí dívidas bastante controladas, né? Pouca dívida e receita principalmente atrelada ao dólar, né? Que devem até se beneficiar aí com um cenário com o dólar mais alto como o que a gente está vendo, né? Então, por enquanto a gente não vai fazer nenhuma alteração, né? Mas a gente já está de olho em uma outra ação que talvez a gente possa substituir, né, com essa queda aí que a bolsa teve aí principalmente nesse último mês, né? Em termos de rentabilidade, a carteira teve aí um retorno de 1,56%, né? Então, beneficiada aí principalmente com a valorização do dólar, né? Contra 1,3% do Ibov esse mês, né? E aí nos últimos 12 meses, a gente está aí com um rendimento de 8,19, que é 166% do Ibov, né? Então, a gente está superando o Ibovespa também aí nos últimos 12 meses. Perfeito. Então, esse é o giro das estratégias. Estamos no momento de uma abertura de oportunidades. As oportunidades, quando elas aparecem, são para vários setores, né? Então, nós temos aí a questão das ações, a questão da renda fixa, né? Lembrando que o retorno esperado de um ativo que é mais volátil, ele é maior. Então, você falar que tem oportunidade da renda fixa, você também vai ter oportunidade de renda variável. Não existe momento desse ou daquele, né? O que existe é objetivo dentro da sua carteira e os seus horizontes e o seu perfil. Então, já fazendo o convite, né, se você quiser conversar especificamente sobre a sua carteira, seja cliente ou não da Shark, nós estamos abertos, né, Ricardo, a falar um pouco Isso. sobre cada um tem sua história, então cada um tem a sua carteira, certo? Isso, só atualizando um pouquinho a nossa visão, né? A gente estava com uma visão de que a Selic ia cair mais um pouco, mas como o Banco Central já sinalizou que ela deve ficar alta por mais tempo, a gente acredita aí que os próximos meses são até de um pouco mais de foco em renda fixa. Mas isso no geral, né? Como o Luiz falou, se vocês quiserem que a gente dê uma olhada nos aspectos da carteira de cada um, a nossa agenda ela fica aberta aí para vocês fazerem o agendamento e marcar reunião aí com a gente, discutir se tem alguma opção mais interessante. E aí o objetivo desse vídeo de fechamento é ser mensal, né? Para a gente poder conversar e estar mais perto de vocês, trazer as informações que a gente está vendo e o que, que a gente acha que está acontecendo aqui dentro do mercado, e mostrar as informações para ser também mais transparente em cima das decisões que a gente está tomando em relação à carteira de vocês. Então é isso, Ricardo. É isso. Agradeço muito o tempo de vocês. Ficamos à disposição. É isso. Até a próxima.